Graça e paz, amém? Para mim é motivo de muita alegria estar neste lugar, porque sei, creio e por isso declaro que os que são dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus, Deus os conduz ao lugar forte. Deus os conduz ao lugar forte. E o lugar forte, querido e querida, é o lugar onde Deus se encontra. É quando você ouve o convite do Senhor, dizendo: quando dois ou mais estiver reunidos em meu nome, ali eu estarei, me farei presente, e coisas tremendas e extraordinárias acontecerão. Este é o lugar forte, é o lugar da oração, é o lugar da convocação. E por isso que eu sempre compreendo que é o Espírito do Senhor que está me convidando. É o Espírito do Senhor que está me dando a oportunidade de mais uma vez participar, fazer parte de uma campanha, de um propósito, aonde os milagres do Senhor serão manifestos de maneira poderosa. Você crê desta maneira? Porque eu creio, meu querido. Vamos aqui, sem mais delongas, no livro de Atos. Deus colocou essa palavra no meu coração. E Atos 12, o Senhor colocou, enquanto eu escrevia, amados, assim, eu acho muito bonito a pessoa que leva a palavra, né? E Deus começa a usar a palavra, mas comigo não é dessa maneira, é eu escrevendo. Eu preciso sentar, escrevo uma vez, escrevo duas vezes, aí Jesus vai me dizendo o que eu devo colocar, como é que é. Jesus sempre me leva à dependência dele, né? Sempre me deixa ali dizendo: não é do seu modelo, é do meu. E eu louvo a Deus. E o Senhor me deu: a oração é a usina de poder. A oração é a usina de poder. E aqui na palavra do Senhor, em Atos 12, versículo 1, diz dessa maneira: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu o quanto isso agradava aos judeus, também prendeu a Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sobre a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Amém? Amados, eu queria falar algo assim que Deus, ele tem falado ao meu coração. Que muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente recebe naquele momento, mas parece que aquilo só aconteceu com Pedro. Mas hoje o Espírito do Senhor quer lhe dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Ele é o Deus que opera coisas extraordinárias. E aqui eu gostaria de falar acerca que havia uma circunstância
havia um cenário político e havia um cenário religioso. E você começa a meditar e ver como você se encontra. O tempo a qual nós estamos vivendo dentro da nação brasileira, como as coisas elas estão acontecendo. Então a palavra diz que havia um cenário político. Qual era o cenário? Herodes, ele tinha um interesse político. Qual era o interesse político de Herodes? Manter-se no poder. Mas também ali em Jerusalém havia também um outro cenário que envolvia os discípulos. Qual era o cenário? O cenário religioso. O que o cenário religioso ele desejava? Desarticular todos aqueles que faziam parte da seita do Nazareno. E ali eles não mediam esforços. Nessa época Jesus já havia sido crucificado, morto e ressuscitado. Mas os discípulos eles estavam em uma marcha como igreja primitiva, obedecendo a ordenança que Jesus havia dado. Qual foi a ordenança? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados, Jesus quando ressuscitou, o que ele manifestou foi a coisa mais preciosa para a sua igreja. Permaneça em Jerusalém. E como eles permaneceram? Eles permaneceram unânimes em jejum, em oração e no templo. Então, a instrução do Senhor que ela levou a todos os seus discípulos chega hoje a nós como discípulo do Senhor. Permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Mas não permaneça, não é distraído, não é como estátua. Você precisa se posicionar em um lugar seguro. E o lugar seguro não é área geográfica. O lugar seguro é o lugar aonde Deus habita. O lugar seguro é aonde Jesus ele se manifesta. Qual o lugar seguro? O lugar seguro é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Ele é a segurança para a vida minha e para a sua vida. Amados, e eu comecei a avaliar e dizendo, olha, um povo, os discípulos estavam sendo perseguidos pelos religiosos que haviam matado Jesus e pelos políticos daquela época. Mas a palavra do Senhor diz que Jerusalém estava em caos. Havia medo, havia temor, porque haviam morto o líder dos discípulos. Mas eles perseveraram nesse cenário de dor, nesse cenário hostil. E o Espírito do Senhor, ele diz a você: qual o cenário que você tem vivido? Qual o cenário que você tem enfrentado? Qual o caos? Qual é a dor? Qual a impossibilidade? Qual é a limitação? Quem tem se colocado e limitado a sua vida? Hoje nós estamos vendo uma geração que anda
na superfície rasa da oração e da palavra. Aí fica, amados, me perdoe, fica lambendo a ferida, porque isso aconteceu comigo, porque agora eu preciso ser curado, ser curado, ser curado. A palavra de Deus diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Então, nós precisamos nos mover, não pelo que nós sentimos, mas pela palavra que foi liberada para nós. E aí onde nós vamos encontrar a cura, é aí onde nós vamos encontrar restauração, é aí onde nós vamos avançar. Mas como é que eu vou avançar? Querer, todo mundo quer, mas nem todo mundo consegue. E esse é o segredo. A palavra diz que Jesus disse aos discípulos: permanecei em Jerusalém até. Jesus não disse quanto tempo, quantos anos, quando seria. Ele ordenou, e o que ele está lhe dizendo é: permaneça me buscando até que eu faça, até que eu realize, até que eu gere aquilo que você está me pedindo. Amados, os discípulos tinham as mesmas resistências e talvez pior do que nós. A palavra de Deus diz que Herodes, ele queria manter-se no poder. E o que ele faz? Ele procura uma maneira de agradar o povo da Judeia, o povo de Jerusalém. E o que ele olha e o que ele vê? Os religiosos, eles irão ficar satisfeitos se eu matar, se eu destruir, se eu prender esses que se chamam e que se dizem ser da seita de Jesus de Nazaré. Ele manda matar Tiago a fio de espada. Tiago é morto, e a palavra de Deus diz que na Judeia houve um grande contentamento com aquilo. Herodes, vendo que o povo havia gostado da decisão, ele diz: agora eu vou pegar mais um, eu vou prender a Pedro. Coloca Pedro dentro da prisão. Mas a palavra, amado de Deus, diz que havia uma igreja que orava fervorosamente por Pedro enquanto ele estava preso. E eu comecei a meditar e a dizer: Deus, hoje nós temos e escutamos uma geração que quer ouvir uma palavra que sacuda a sua alma. Ai, não, hoje o culto não foi muito bom não. Eu acho que o pastor não estava inspirado, eu não senti nada. Você não tem que sentir. A palavra, ela é viva, independente daquilo que você sente. E a palavra, ela não fala com parede, ela fala conosco, que somos vida. É porque Deus, Ele quer disciplinar a nossa alma, as nossas emoções, a ouvir e a obedecer a palavra, independente daquilo que nós achamos. Obediência quer dizer: aqui eu estou e assim eu farei. Amados, e quando eu começo a compreender, quando os discípulos chegam ali para Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram a Jesus: Senhor, nos ensina a pregar. Senhor, ensina-nos a orar. Por que os discípulos pediram isso? Porque só em Lucas nós temos 9 vezes Jesus de Nazaré se retirando do meio dos discípulos para buscar ao Pai em oração.
para ir à presença do Pai. E quando ele saía daquele lugar, a palavra de Deus diz que multidões o seguia e muitos eram curados de enfermidade, muitos eram libertos e maravilhas eram feitas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele saía da casa, da usina de poder. O poder que ele disse: permaneça neste lugar, permaneça buscando, permaneça orando, permaneça jejuando, porque vai chegar um tempo que eu vou despertar o seu espírito e você será conduzido pelo meu espírito e você viverá tremendos milagres. Então, amadas, pastora, o que é que a senhora está querendo dizer? Que ao invés de você estar ouvindo uma pregação, outra pregação, ai porque fulano, ai porque ciclano, não fique nessa multidão. Seja uma casa de oração. Levante um altar de oração e seja você o sacerdote para acender o fogo, para toda manhã remover a cinza. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós fomos feitos sacerdotes do reino de Deus. Aí eu digo: Senhor, o que é? Ai, sou sacerdote real, sou nação santa. Mente, não cumpre princípio. Você não é sacerdote real nem nação santa. Nós precisamos a cada dia nos examinar a nós mesmos. Para quê? Para que nós possamos ser legítimos, para que nós possamos ser sacerdotes reais pelo sangue de Jesus, mas que a luz que habita em nós, ela possa manifestar o caráter e as obras de Deus. Então a gente vê muita gente se concentrando, correndo atrás da multidão, distraído com uma pregação, distraído com uma frase de efeito, distraído com uma novidade, mas não se apercebe que saiu do lugar forte da oração. Sabe, amados, e eu procuro pregar o que eu vivo. Procuro. Mas Jesus também, que está cada dia e cada momento nos alinhando com Ele, porque Ele quer derramar mais graça, mais sabedoria, mais unção, quer ajustar a nossa casa, não a rotina de Fortaleza, nem a rotina dos acontecimentos. Deus quer ajustar a nossa vida, a nossa rotina, a rotina do céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí nós podemos ver uma geração que é uma agenda lotada. Aí eu vou fazer o meu devocional. Aí bota aqui o devocional de uma pessoa que está lendo o devocional. Aí prega uma frase de efeito, fiz meu devocional. Amados, nós temos um Deus pessoal. Nós temos um Deus que Ele fala e Ele tem a porção da palavra para a sua vida, naquilo que você está a precisar. Eu não sou contra o devocional, quero lhe dizer a falta da legitimidade, a falta do cuidado com a vida espiritual.
espiritual. Amada, a vida espiritual, ela é mais importante do que a vida física. Pastora, a senhora é exagerada. É não. Se você não alimentar o seu espírito, a sua vida, você não viverá o extraordinário, os milagres do Senhor. Então, se você quer ser ou quer ver milagres dentro da sua casa, pare os seus pés dentro de casa, levante um altar e comece a ajustar a sua vida à rotina do céu. Ai, mas eu já orei 100 vezes. Ore 200. Ai, mas eu já ore. Leia a palavra. Como é que eu vou ter esperança? A esperança é uma pessoa. Ó vós, prisioneiros do Senhor, eu sou a vossa esperança. A tua esperança é Jesus. E tu precisa estar preso na palavra. Tu precisa conhecer a palavra, porque a palavra fala dele, quem é ele e aonde ele irá. Tu também irá. Aí fica o povo querendo sentir a esperança. A palavra de Deus, quando Deus disse a Josué, amados, olha o tamanho do desafio de Josué: tu farás este povo herdar a terra que eu prometi a Moisés. Aí a gente ama. Mas meu irmão, tu já pensou o quanto foi difícil para esse Josué assumir a posição que Moisés tinha? O homem, através dele, o mar se abriu. Através da comunhão. Caía comida, cordonizes, o mar se abriu. Eu me tremo todinho, eu digo, não invente isso comigo, Jesus. Porque a gente quer ouvir, mas a gente não quer se colocar na realidade do que a palavra está dizendo. Aí vai Deus diz, ó, eu vou te fazer. Aí a gente se alegra, né? Mas a gente não passa a pensar como será o percurso. Como será o percurso? Aí Deus orienta Josué e diz: Josué, ser forte, ser corajoso, tem de bom ânimo. Irmão, vocês já viram em alguma farmácia essas coisas vendendo? Não é na prateleira da terra, é nas prateleiras do céu. Ser forte, todo mundo quer, mas nem toda hora a gente está. Corajoso, nós desejamos, mas nem toda hora nós estamos com aquela coragem para vencer. Tende bom ânimo. Nós, se dependêssemos somente de nós, a gente vivia era saltitando e achando graça com o tempo. Mas tem hora que nós estamos chorando, angustiados, nós estamos em adversidade. Mas Deus entregou a receita a Josué e disse: Josué, medita no livro da lei, dia e noite, come dele, bebe dele, sentado, andando, correndo, come. Você sabe o que é ânimo? Em hebraico, é Deus dentro. Deus dentro. Deus estava dizendo a Josué: me ponha para dentro de você, através da leitura, através de uma vida santificada, através de uma vida de oração. Ei, Josué, eu lhe chamei. Você precisa andar como um sacerdote exclusivo para mim. Ai, mas aí não precisa de valer a palavra, que a palavra, até as medidas da arca Deus deu. Como é que Deus não vai dar orientação para nós em todas as coisas? Então foi desta maneira que Josué venceu, que Josué adquiriu o ânimo, botando Deus para dentro. Sabe, hoje eu recebi
umas visitas de uns americanos lá do Colorado. E eu estava tão aflita, com medo de não chegar, né? Assim, eu olhava pro celular e eu dizia: Jesus, por que é que esse povo veio logo hoje? E aflita, chega daquela coisa, né, na barriga da gente. E eles conversando, querendo saber das coisas. Aí eu lembrei, amados, eu estava falando desse lugar, porque Deus diz que nós precisamos ser casa de oração, porque eu sou morada de Deus, santuário do Altíssimo. Deus habita dentro de mim, pelo que eu não serei abalada, porque Ele, o Senhor, me ajudará ao amanhecer. Ao amanhecer, as nações, elas vão se embravecer, os reinos irão se mover, mas o Deus que habita dentro de mim está falando: aquietai-vos, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Esse é o evangelho vivo dentro de nós. E eu contava ali para ele, aqui os pastores sabem que um dos meus filhos teve 9 aneurismas, ficou paraplégico. E 2 anos eu saí de dentro de casa e fui para um hospital em São Paulo. Deixei uma filha de 3 e o outro de 4 e pouco. Quanto tempo? 2 anos. Pastora, eu estou aqui diante de Deus 2 anos, com um filho paraplégico, mas Deus me ensinou e me levou ao lugar seguro da oração. Eu orava de manhã, dentro de meia hora eu já estava orando de novo, daqui a 10 minutos eu estava orando de novo. Eu li a Bíblia nos corredores de maneira alta, porque eu estava tão nervosa e eu precisava ouvir. Eu compreendi que para a gente ter vitória, a gente precisa se encher de Deus. Amadas, e eu posso dizer que tantas coisas aconteceram na minha vida de 2 anos. Olha que coisa séria. Como que um Deus santo permite você ir para dentro de um hospital com mais 2 filhos? Deus me trouxe aqui para lhe dizer que deixe de mimimi, porque Ele tem força suficiente para lhe entregar, para você vencer esse processo, para você ser vitoriosa, moça. Deus está dizendo: é tempo de tu se levantar, é tempo de tu ouvir a palavra do Senhor e tu começar a andar, mesmo sem tu entender. Tu precisa andar, assim diz o Senhor para a tua vida. Amadas, e eu conheci este lugar forte da oração, a usina de poder. Sabe qual é este poder que te reveste? Que tu vê o teu filho tendo uma parada cardíaca, tu dentro do centro cirúrgico, e tu começa a orar, dizendo: eu te repreendo, espírito de morte, tu não pode com a vida dele. É para isso que Deus lhe dá a oportunidade para você orar, para você se revestir do poder, da capacidade que vem do alto. Para quê? Para vencer situações que somente com esse revestimento você chega do outro lado. Então não negligencie a sua busca por Jesus. E ali naquele momento, meu esposo, ele era diretor aqui da Oi, e ele perdeu o emprego e o menino estava dentro da UTI. Eu não fui arrancar meus cabelos. Eu digo: eu preciso orar mais, porque já vão querer que o meu filho saia da UTI. Querido, você precisa ser, de verdade, você precisa correr para a presença do Senhor. E ali, dentro da UTI, eu orando, indo para o banheiro e passando as madrugadas, lá embaixo no salão do hospital, sozinha, louvando os hinos da harpa.
Foi quando eu aprendi que a adoração é outra arma tremenda e extraordinária. Foi nesse lugar onde o desespero não teve vez, onde cada manhã eu levantava e dizia: Samuel, você vai andar, porque o Deus que cura é esse Deus que eu sirvo. Samuel, não tenha medo, não tenha medo. E dentro daquela UTI, Jesus arranjou um outro emprego para o meu esposo. Querido, não ponha a sua expectativa nem em política, nem ponha a sua expectativa em crise. Ponha a sua vida no lugar seguro da oração, porque todas as coisas Ele vai trazer à existência. Você pode apenas estar plantando em oração, mas sabe o que Deus está te dizendo? Plante mais, ore mais, porque chegará o tempo que você irá colher. Chegará o tempo que você vai sorrir, que você vai se alegrar, porque quem dá a semente a você é o Senhor. Como assim, pastora? Deus está permitindo determinadas coisas na sua vida. Não é para você morrer, e nem para você estar mandando mensagem de WhatsApp para um, para dois: irmã, vamos orar, vamos, irmã, 2 horas conversando, aí faz um Pai Nosso e vamos embora. Não se engane. Você precisa orar. Você precisa parar e fazer o que precisa ser feito. Amado, e ali Jesus curou o meu filho com catéter suprapúbico, que não urinava mais, o intestino não funcionava, com um obstótomo, a cabeça era presa, 2 anos aqui, alimentação parental, né? Exato. Amados, mas eu digo a vocês que havia um espírito de fortaleza, de ousadia, que ele é ativado na usina de oração. Que tem hora que você diz assim: Jesus, pelo amor de Deus, que eu dizia, deixa eu sentir essa situação, mas a graça, ela forja você por dentro. É como se ela dissesse, porque ela é uma pessoa, ela diz: você não vai morrer, nem que você queira morrer, mas você não vai morrer, porque eu sou a vida, eu estou dentro de você, e eu vou lhe conduzir para o outro lado. Amado, quando tudo deram alta, não pode mais fazer nada, eu vim para Fortaleza com Samuel sem pele, não tinha a pele dos pés, não tinha a pele dos ombros, montamos uma UTI. Nós chegamos no sábado, e no outro sábado, pastor, o que era que a senhora fazia? Eu orava toda hora, eu louvava toda hora, toda hora, toda hora. Essa é a minha maneira de viver, diz. Porque Deus me levou por caminhos que eu jamais pensei em passar, mas Ele só permitiu para que hoje eu estivesse dizendo a você: levante-se, levante-se, se posicione, não se distraia, não ouça as vozes contrárias do medo, do caos, da crise, da política. Ai, fulano, a política agora, o Brasil vai se acabar. Vai não, comece a orar e a jejuar, porque quem governa está sentado no seu trono, e o trono dele é firmado em justiça. Então aquieta o seu coração, amados. E Jesus resolve se apresentar para Samuel 5 horas da manhã. Ele disse que acordou, e o coração dele pegando fogo. Aí veio na mente dele: Deus está aqui. Uma criança de 12 anos, Deus está aqui. Aí ele disse que a voz do Senhor fala com ele e diz: Samuel, levanta e anda. Como, Senhor? Eu não sinto as minhas pernas, irmãos. As pernas do meu filho eram como essa calça.
Senhor, olha quem é Jesus. Gente, Jesus não é desse mundo não. Se arraste, ele é de outro reino, um reino vencedor. E nós pertencemos a este reino, somos sacerdote deste reino, que venceu e vencerá todas as coisas. Se jogue, olha se isso é um conselho, da cama e pule. Irmãos, nessa noite, Jesus, através da vida das minhas irmãs, me fizeram dormir no quarto ao lado do menino. Que ele até conta, disse assim, até para Jesus fazer um milagre, teve que tirar a mamãe de perto. Porque eu não deixava o menino se mover. Né? Aí quando ele se arrasta, irmãos, quando eu entrei, o meu sobrinho, que é um amigo dele, estava dormindo no colchãozinho no chão, desperta e vai no meu quarto, tia, vinha ver o que está acontecendo com o Samuel. Eu tinha certeza que o Samuel estava tendo uma parada cardíaca. Eu pulei. Quando eu chego no quarto, tá soro, tá alimentação, os fios tudo correndo. Quando eu olho pro canto, tá o Samuel agarrado na porta do guarda-roupa, todo se tremendo, e eu grito: Samuel, tu não pode andar, tu ainda tem mais 6 aneurismas. Meu filho, ele disse: mamãe, não toque em mim. Jesus está me curando, não me toque. Amado, se eu gritava, eu fui para a janela, eu gritei tanto. E eu chamei e acordei o prédio todinho. Eu tenho um monte de testemunha para ver. Eu estava tão nervosa que eu gritava. Deus me usou para poder trazer as testemunhas para ver. Todo mundo tocando na campainha. A minha irmã já deixou logo a porta do apartamento cheio de gente. O Samuel andando. Ele não começou a andar de vez, era segurando, caía. Como ele não tinha a pele dos pés, ficava sangue, ele levantava. 9h30 para 10 horas, ele estava sentado no sofá e disse: mamãezinha, minha barriga está se mexendo toda. Eu me estremecia. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque você vai passar sentindo medo, mas você vai passar e você vai continuar. Você vai viver milagre. Irmãos, eu digo é para mim: olha, Giovânia, escuta o que eu vou te dizer, porque eu sou a voz do Senhor. Tu vai viver nesta terra, é na soberania de Deus, aonde os milagres acontecem. Agora tu, carne, tu vai se submeter às ordenanças da palavra. Tu vai orar, tu vai jejuar. A carne quer dió, quer roupa bonita, quer todo o sapato. Aí quando tu diz assim: vamos jejuar, não, ela diz logo: não, tu se esqueceu que eu tenho um problema gástrico? Tu se esqueceu? O médico diz: o médico não é o seu rei, o seu rei é Jesus. Então bota a tua carne debaixo do governo do Espírito. E eu falando na frente do médico, mas é assim mesmo. Bota a tua carne, diz a ela: ei, mimosa, tu vai ser governada é pelo Espírito da palavra. Porque se eu não fizer assim contigo, tu vai me convencer com tudo que tu me diz. E ali, amado, Jesus botou o intestino e o Samuel urinou. 6 horas da tarde, eu estava dando entrada no hospital da Unimed para tirar catéter suprapúbico, para tirar tudo, porque Jesus havia curado o meu filho para a glória do nome dele. Mas foi na usina de poder, na usina da oração. E Pedro estava preso, para eu encerrar. E a palavra do Senhor diz: e a igreja fazia incessante oração a Deus pela vida de Pedro. E a palavra do Senhor diz que o anjo veio, se apresenta dentro do cárcere, as algemas são quebradas, as portas do cárcere são abertas. O anjo bate do lado direito de Pedro e diz: levanta-te,
veste a tua capa e calça a tua sandália e segue-me. E Pedro, achando que poderia ser uma ilusão, ou então não sabia o que estava acontecendo, seguiu. E quando ele menos espera, todos os portões da prisão foram abertos. Como isso acontece? A soberania de Deus. E Pedro disse: verdadeiramente, Deus enviou o seu anjo e me livrou da prisão. Sabe o que Deus quer dizer a você e a mim? Que esse mesmo nível de milagre, Ele quer que nós venhamos desejar e buscar a viver. Amados, agora, recente, o meu filho do meio, Pedro, ele mora lá nos Estados Unidos. E ele é ministro do Evangelho, ele é pastor. E ele recebeu como é o visto, né? Visto de ministro. E veio realizar uma obra aqui no Brasil. Só que quando ele anunciou para mim que ele estava vindo, todo canto que eu ia ler a palavra, eu só Pedro na prisão, Pedro na prisão. E eu entendo, irmãos, eu entendo o que Deus está me dizendo. Aí eu digo, Dalmi, meu esposo, meu filho, pelo amor de Deus, vamos orar para o Pedro não ser preso? Aí ele, Giovana, eu digo, Jesus está falando, nós vamos lá na Assembleia de Deus, lá no centro, para ir. Eu ia levar uma palavra. Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava antes de mim estava pregando Pedro na prisão. Aí o Dalmi fala, Giovana, eu já estou com medo, vamos orar. Irmãos, aí tudo era Pedro na prisão. Eu comecei a orar. O que é que eu quero lhe dizer? Não banalize a sua vida com Jesus. Tudo é de acordo com como você responde ao céu. Eu levantei logo um propósito de jejum e oração. Jesus livra o Pedro, Pedro veio. E, amados, quando Pedro chega lá lá nos Estados Unidos, ele vinha para um evento ali aqui em São Paulo, né? No Alphaville. E ali, amados, o Pedro disse, mãe, tu acredita que eu entrei na fila, a mulher veio e disse, moço, você, a sua passagem é de primeira classe. Eu disse, não, a minha passagem é econômica, não é primeira classe. O senhor saia daí e venha para cá. Aí botou o Pedro na primeira classe. E eu orando, Senhor, que favor é esse? Pastor, a senhora é doida? Não, eu sou ligada com Deus. Eu ando com a minha mente no céu. O Pedro veio. Quando chega lá em Alphaville, a mala dele não tinha vindo. Ele foi direto para o Alphaville encontrar com as pessoas, né? E contando, minha mala não veio, não sei o quê. Estavam no cabeleireiro e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir no shopping para eu comprar. Um moço sentado aí disse assim, moço, se você me permitir, eu posso fazer um terno para você. Aí o Pedro, vamos ali na minha loja? É outro nome, mas vamos dizer loja. Aí o Pedro disse, pois então tá certo, eu preciso comprar mesmo. Quando chegou lá, o Pedro disse que um negócio tão chique. Aí disse assim, moço, é o seguinte, eu sou um pastor e sou diretor de missão. Eu acho que aqui o valor é muito caro. Ele disse, não, mas eu lhe trouxe aqui porque eu vou produzir. Eu faço todos os ternos do Neymar. E eu vou produzir o seu terno, quero o número do seu sapato. Vou mandar comprar o sapato, quero saber qual era o perfume que tinha dentro da sua mala. E o Pedro disse, moço, por que o senhor está fazendo isso? Ele disse, eu quero lhe dizer que eu escutei sua conversa toda, escutei você dizendo que faz tendas de avivamento nos presídios, dentro dos Estados Unidos. E eu desejei fazer isso por você. Aí o Pedro me contou, né? Eu disse, glória a Jesus, Jesus está contigo. Mas não saí da posição de atalaia. Do mesmo jeito orando, do mesmo jeito. Irmãos, depois vocês podem cortar. Eu louvo 300 louvor por dia. O que é que tu quer para a tua vida? Eu faço me diminuir, é porque eu sou tão dependente de Jesus. Sem Jesus eu não sou nada nem ninguém. E eu comecei a louvar. O meu esposo disse, você está louvando demais. O que é? Jesus está lhe revelando? Eu digo, não, algo que Deus está dizendo, que o Pedro preso. E eu orei, irmãos. Pedro veio para casa, daqui para Fortaleza. Pedro vai se apresentar para voltar na embaixada.
o visto dele foi cancelado. O Pedro ficou detido no Brasil, né? E aí começou a guerra. O meu esposo contrata 4 advogados lá de Miami, de Orlando, não sei de onde, como advogado da igreja. Que foi na época daquela guerra que teve, eu vou já terminar, viu? Entre o Brasil e o Trump, né? O Trump mandou cancelar tudo, pois foi um menino na enxurrada. Aí ele dentro de casa, mamãe, eu digo, ei irmão, vamos pra torre. Ninguém come dentro desta casa. Nós vamos orar, jejuar e louvar. Ou você vive no estilo do céu, ou sua família não vai viver aquilo que Deus tem preparado para ela. Oração é um estilo de vida, é o governo dentro de você. E o Espírito diz exatamente, lá em João diz, vós tendes a unção dos santos, e vós não necessitais que ninguém vos ensine nada, porque a unção vos ensinará todas as coisas. Espírito que está dentro de você, e Deus quer dizer, ei, preste atenção, quando eu falar dentro de você, valorize e faça. Às vezes a gente diz é da cabeça, eu digo mesmo que seja da minha cabeça, eu vou fazer. Amados, e haja pagando advogado em dólar por hora. E eu dizia, sabe o que é que esse povo está dizendo? Eram 4, o meu esposo, Pedro, com um monte de documento na mesa, embaixo da mesa, e eu sentada na antessala com a Bíblia. Com a Bíblia não, com a harpa, 100 hinos, 200 hinos, 300 hinos. Aí eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, canta só mais baixo. E os advogados dizendo, ó, não tem como, só daqui a 1 ano. Aí mãe está dizendo que é daqui a 1 ano. Eu digo, tá, é repreendido, este demônio não sabe de nada. Aí o Pedro, mãe, não é assim. Eu digo, é assim, fique calado. Fique calado, não dê cabimento ao diabo. E fique calado, se não souber o que dizer, engula. Aí os advogados lá da igreja dele, né, que é uma igreja americana, ligou e disse, Pedro, infelizmente, nós fomos informados que é daqui a 1 ano. Aí o Pedro já veio chorando, eu disse, que conversa que daqui a 1 ano, garoto? Menino, preste atenção, quem decide a tua vida é Jesus. Enquanto eu souber bater nas portas do céu, meu irmão, elas vão se arrebentar. E tu tem que ter coragem para me acompanhar, vem. E comecei a orar, jejuar. Irmãos, em 1 dia, 2 dias, 7 dias. Aí Deus botou dentro do meu coração, olha aí, viu? Eu disse, Pedro, Jesus está dizendo dentro do meu coração que vai botar uma autoridade. Pedro, liga aí para uma autoridade do governo. Como é, mãe? Como é que eu vou ligar para essas autoridades se eu não tenho um telefone? Digo, Pedro, mas Jesus está dizendo. Ai, mamãe, pelo amor de Deus, pois então peça a ele o telefone. Eu digo, menino, não faz isso, o menino com as cores de Jesus diz assim, Senhor, eu não tenho um telefone, me dê. Irmão, essa é a minha fé. Aí foi, ele pegou, porque eles creem, né? Aí disse pro advogado, se a minha mãe está dizendo que se a gente falasse com uma pessoa do governo, o advogado disse, de jeito nenhum. Aí é que a sua situação vai ficar difícil, porque vai entender que é uma carteirada. E quem é essa pessoa? O Pedro disse, não, eu não estou não, eu não tenho não. Ela que está dizendo. Não, pois diga para ela que essa aí ela não pode nem pensar nesse recurso. E o Senhor dentro de mim. Irmão, já há mais de 12 dias, eu já estou angustiada com essa história do governo, né? Aí eu dizia para o meu esposo disse, minha filha, pois fica tipo assim, só orando, continue, né? Aí quando foi uma noite, irmãos, ele se deitou no chão da sala, o meu filho, e começou a chorar. E começou a dizer a Jesus, Senhor, eu deixei minha casa, eu deixei meus pais, eu deixei tudo por conta da tua obra. Senhor, e eu não estou entendendo, e eu estou triste, eu estou angustiado.
Jesus, tu sabia que eu estou quase me desesperando? Eu digo, desesperando não! E ele, deixa eu orar. Irmãos, aí eu peguei de Samla, tu olha aqui, o Pedro, que eu vou lá em cima. Irmãos, isso é real. Isso foi agora. Eu fui lá no quarto, eu já tinha orado bastante dia, né? Botei minha cara na parede e disse assim, é o seguinte, Senhor. Eu queria te dizer que o povo não está acreditando. Diz que nem conhece. Pois, Senhor, eu também não conheço. Mas eu vou apelar para a soberania do céu. Eu quero te dizer que eu não estou em jurisdição de terra. A minha jurisdição e rei és tu, Jesus de Nazaré. Senhor, eu apelo para a jurisdição do céu. E eu vou ser bastante clara. Senhor, são quase meia-noite. Eu não sei onde é que está esta autoridade. Jesus, mas eu não vou esperar mais até o dia da manhã não. Porque eu estou cansada e aflita. Eu preciso que tu mande esta autoridade ligar para aqui, para minha casa, porque está escrito na palavra que tu disse a Saulo de Tarso, tu mandou Ananias ir ver Saulo e diz, ele está na rua direita, na casa de Simão, tu sabes os endereços, pois vai lá e manda essa pessoa ligar agora. Irmãos, e eu com a cara na parede, mas não já tinha me deitado, eu já tinha feito, eu estava com o rosto na parede. Comecei a escutar umas vozes, eu digo, o menino se desesperou, ou Jesus fez um milagre. Abri a porta, eu digo, Samuel, o que é isso? O Pedro com o telefone disse, mãe, tu acredita, uma pessoa do governo ligou para o Pedro. Eu digo, quê? Irmãos, eu me sentei. Mamãe, uma pessoa do governo. Ei! Sinais seguirão aqueles que creem no nome de Jesus. A maior autoridade é Jesus. E o reino dele está acima de todo o reino humano. E quando Pedro terminou, ele morando, ele estava branco. Aí disse, ei mulher, pelo amor de Deus, Jesus fala contigo. Tu crê? Eu digo, me diz como era o nome. Mãe, era o braço direito do senador dos Estados Unidos. Disse que estava em uma reunião e todo o tempo comigo na mente. Ora, meu irmão, oração. Deixa de moleza, vai orar. Ao invés de conversar, ao invés de ver Facebook, Instagram, vai orar. Ora. Querendo, sem querer, vai plantando oração. Pedro, pastor Pedro, eu estava em uma reunião, tá tudo bem com você? Você está aqui em Oklahoma? Aí o Pedro disse, não, eu estou no Brasil, estou preso. Preso? Aí ele disse sim, contou. Aí ele disse, pastor, é o seguinte, como foi que ele conheceu esse homem? Esse homem foi para a primeira tenda de avivamento que o Pedro, meu filho, fez no presídio. Esse homem ficou com o telefone do Pedro, só que o Pedro não sabia quem ele era. Mas Jesus sabia e perturbou o juízo do homem. Irmão, nem inglês eu sei. Eu estou dizendo, ou vocês vão sair direito hoje, ou então, meus irmãos, é muita moleza. Irmão, todo mundo mandava, mamãe, por favor, mamãe. Não tem, mamãe, esse governador, essa pessoa. Não, mamãe. Eu digo, mas Jesus já me disse não sei quantas vezes. E ali, irmão, o homem disse, amanhã eu vou apresentar seu caso. Nós estamos lá em casa, orando e louvando. Eu louvando aos gritos, o telefone toca. Pastor Pedro, aqui é o senador dos Estados Unidos. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque a glória é para Jesus. Ele comanda. A palavra é na tua vida. Vós sois forte, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida. Irmão, se disse assim, pastor, eu soube do seu caso, eu quero a sua permissão para agir. Aonde como diga que haja.
nós sabemos e conhecemos o trabalho que você desenvolve na nação americana, e a nação americana precisa de você. Mandou um e-mail, não sei como foi, só sei que chegou, ele foi para a embaixada, o Pedro foi, e Deus liberou o visto do Pedro. Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, aí eu disse, Jesus, o Senhor disse, Giovânia, você estava no lugar forte, na oração, no jejum. Aí eu disse, agora, aí vai quando o menino chega lá, já de posse de vitória, o senador, porque Jesus, ele faz a obra completa, manda um e-mail para o pastor Pedro e diz, nós queremos saber como foi que tudo isso aconteceu. Ao Pedro de Pedro, fale para ele, 300 louvor da harpa. Irmão, eu sou autêntica. Diga para ele que jejum, sem ninguém comer nem beber, só 10 horas da noite. E diga para ele, oração com o rosto no pó, oração deitada, oração na parede. Pedro, você precisa ser uma testemunha de Jesus fiel. Mãe, pelo amor de Deus, deixa pelo menos saber o que é que o homem quer. O homem está admirado do milagre que Jesus fez na sua vida. Conte para ele que os advogados diziam que não, e o Espírito de Deus dizia para sua mãe, que não fala nem inglês. Se ele quiser falar comigo, não tem como a gente conversar. O governo, irmão, se ele foi, para essa reunião, e ali pôde falar como Jesus o levou de volta para a nação americana. Você sabe, quem está aqui, muitos sabem, porque nós temos algumas pessoas, muitas pessoas, algumas não, que estão com visto cancelado. Mas não era para Deus fazer com todo mundo? A palavra de Deus diz que Ele ouve e responde aqueles que buscam por Ele. Deus não vai te condenar, nem ser injusto contigo, mas tem determinadas regalias que Deus só entrega a quem bate na porta, a quem insiste, a quem se humilha, a quem ora, a quem jejuma. Amados, está ali tempo encerrado, glória a Jesus. E então, o que é que eu quero lhe dizer? Que esta palavra que Deus me entregou, Pedro preso, já era de um futuro que ia acontecer, e que Jesus diz assim, o atalaia que está na posição, eu falo com o atalaia. E não é para o atalaia dizer, mas o que será, Senhor, mas eu estou cansado. É para o atalaia se posicionar. E Deus tirou o Pedro, meu filho, daquela prisão, e levou no meio dos governantes, vários outros, para falar como Jesus tinha agido. Aí ele acha graça, né? Ele diz, mulher, o pior que eu tenho que contar toda doidice. Não quero escutar a tua voz dizendo, Pedro, seja fiel ao testemunho. Conte o testemunho. Não tenha vergonha de contar como foi que Jesus fez. Como foi? Você chorando, desesperado, com o rosto no chão, eu aflito, com a cara na parede. Sabe por quê? Porque a igreja está cheia de gente suficiente, gente que pode, gente que sabe. Ei, amado, Deus não enche pessoas capacitadas. Deus, Ele enche aqueles que se esvaziam e dizem, eu preciso de Ti, Tu és a minha única fonte. E Pedro foi solto pelo anjo. E o Pedro lá de casa, Jesus levantou um anjo, mais de meia-noite, para ligar. Então guarde o que Deus
acabou de entregar, porque milagres tremendos você vai viver. Amados, eu estou aqui operada, mas eu sou motivada pelo chamado, pela proposta de Deus. Tá aqui, me conhece? Essa aqui me chama para um shopping. Você não vai ter minha companhia nunca. Vamos para Nova York. Eu digo, vou não. Tem alma lá para ganhar? Não me move. Aí eu tinha dito, sei que tu tá na campanha, viu? Aí eu, tá certo, eu fui contar os dias, né? Se eu podia vir. Antes de ontem foi que eu fui liberada para sair. Aí eu digo, vai dar tempo eu ir para a campanha. Nem falei com ela. Por quê? Porque eu compreendi, eu entendo o convite de Deus. É Deus dizendo, venha filha, não fica de fora. Ei filho, você já pode ter feito. Eu já fiz todas essas campanhas, toda campanha de ano eu estou aqui dentro. Porque eu creio no poder da oração. Porque eu creio no poder do jejum, revestido de obediência. Amado, se eu fui fazer essa cirurgia e o médico dizia para mim, viu tizinha? Senhora, a senhora sabe, né, que a senhora está com câncer? Eu digo, tô não, porque Jesus já disse dentro de mim que eu não tinha nem medo. Senhora, irmão, isso não é super crente, é uma paz. É a paz que entra dentro de você. Senhora, eu estou preparado. Vai ser 3h30 de cirurgia. Senhora, eu tenho certeza. Aí eu digo, eu tenho certeza que não é. Doutor, Jesus disse a mim, ao meu esposo, Jesus também me disse, a Sâmara, Jesus também me disse, doutor, nós estamos despreocupados. Aí, lá, antes de eu entrar para o centro cirúrgico, ele veio de novo me dizer, aos doutor, o senhor fica despreocupado? Eu acho que o senhor está preocupado, porque eu não vou. Pode fazer a cirurgia, vai ser feita a biópsia e o senhor vai ver como Jesus já falou conosco. Fez todas as biópsias lá dentro, deu tudo benigno. A outra biópsia de 30 dias eu já recebi agora, né? Tudo benigno. Fui antes de ontem para o consultório. Aí ele olhou para mim e disse, minha paciente. Eu tinha certeza, eu digo, mas não era. Porque Jesus já havia falado, doutor, comigo. Doutor, eu bem calma. Doutor, eu não escuto a boca daqui do povo humano, não. Aí, como assim? Aí ele disse, olha, eu tenho não sei quantos anos, 30 anos. Já fiz não sei quantas mil cirurgias. Eu digo, eu sei. Mas a minha, que o senhor fez, eu sabia porque Jesus tinha dito a nós. Aí ele falou, realmente, sua cirurgia que ia ser de 3h30 para 4 horas, foi 1 hora, menos de 1 hora eu já tinha terminado tudo, nós vimos tudo. Você sabe o que eu quero lhe dizer? Que há uma voz de incredulidade. E essa voz tem CRM, tem crachá. Essa voz pode ser do trânsito, pode ser do governo, pode ser de Trump, pode ser de quem? Credenciando e dizendo a você, você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer que há uma voz que diz, não há impossível para Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Seja adorado, Senhor. Ele é a fonte de toda a nossa vida. É Ele que governa, Ele que habita dentro de nós. E eu quero encerrar dizendo que você foi chamado para ser testemunha de milagres tremendos. Então receba de Deus, porque muita paz tem aqueles cuja mente está firme no Senhor. E Ele diz que Ele, o Senhor, Ele transforma o choro em riso. Ele muda o
opróbrio. Ele muda a história. Ele muda o destino. Porque é Ele que nos faz